Bom, a desigualdade tem dois componentes. Um que pode ser considerado como injusto e o outro que pode ser considerado como justo. Para entender um pouco mais sobre isso, vamos imaginar o seguinte exemplo. A gente tem dois irmãos gêmeos que tiveram trajetórias de vidas relativamente parecidas, então eles nasceram no mesmo ambiente familiar, tiveram ali o mesmo conjunto de investimento, tanto da família quanto da sociedade, foram para a mesma universidade, fizeram o mesmo curso de graduação, mas, entretanto, no final, eles resolveram ter trajetórias de carreiras relativamente distintas no final da graduação. Um escolheu, por exemplo, ficar em São Paulo e trabalhar em uma startup, e outro resolveu, por exemplo, ir para Itacaré, vender artes na praia e ter uma vida relativamente mais simples. O que ficou em São Paulo, depois de algum tempo, ele conseguiu crescer na profissão, ele acabou virando CEO de uma grande empresa e, consequentemente, conseguiu acumular maior riqueza, um maior patrimônio no percurso da sua vida. Grande parte, né, das decisões dele durante a vida teve voltado para a carreira, então ele não conseguiu se dedicar, por exemplo, para outros aspectos da vida. A própria saúde, por exemplo, depois de algum tempo ele começou a ter uma saúde mais debilitada. Chegou ao final da vida sentindo relativamente pouca satisfação com a vida que ele teve, acabou tendo um filho só, e em comparação ao que foi para Itacaré, o cenário é relativamente diferente, tá? Ele acabou tendo uma renda ali durante a sua vida bem mais baixa, mas resolveu aproveitar um pouco mais os prazeres da vida. Chegou no final, na velhice, com grande satisfação pela vida que teve, com mais saúde, porque aproveitou, por exemplo, a praia para se exercitar, e acabou tendo, no final de sua vida, 4 filhas, tá? Então, se a gente começar a observar aqui, o que a gente presencia? Esses dois irmãos tiveram um conjunto de oportunidades relativamente equivalentes, mas em determinado momento de suas vidas, as suas escolhas e os seus esforços levaram a resultados relativamente distintos. A gente presencia aqui uma desigualdade tanto na renda, uma desigualdade na riqueza, o patrimônio acumulado por esses dois irmãos diferentes durante a vida, uma desigualdade nas condições de saúde, que foi para Itacaré, por exemplo, desfrutou de uma condição de saúde bem melhor, porque ele investiu nisso, ele se esforçou nisso, e também de satisfação relacionada à vida, tá? O que foi para Itacaré, apesar de ter tido uma vida mais modesta, teve uma satisfação maior com a vida que teve do que o que ficou em São Paulo, tá? Então, todas essas desigualdades geradas, a gente pode considerá-la como uma desigualdade justa, por causa que esses dois irmãos partiram de um conjunto de oportunidades relativamente equivalentes, e suas escolhas e seus esforços levaram a resultados extremamente distintos, tá? Agora, o desafio vai começar na próxima geração. O descendente do que ficou em São Paulo vai ter um conjunto de oportunidades muito maior do que, por exemplo, as descendentes, as filhas do que foi para Itacaré. O que ficou em São Paulo, por exemplo, o patrimônio acumulado pelo pai vai propiciar para aquele indivíduo, por exemplo, que suas escolhas não sejam restrito, por exemplo, à questão orçamentária. Ele vai ter tudo que o dinheiro pode comprar, vai ter acesso a uma educação de melhor qualidade, condições de saúde de melhor qualidade, rede de contatos do pai, e a tendência é que esse indivíduo avance significativamente. Em compensação, o que foi para Itacaré, as filhas dele vai ter uma restrição maior, vai ter um conjunto de oportunidades muito menor. E a tendência é que elas não consigam avançar tanto na vida, porque essa série de limitações vai causar uma restrição no conjunto de escolhas que elas vão ter. Por máximo que elas resolvam se esforçar para atingir determinadas trajetórias, possivelmente elas não vão conseguir, porque tem fatores fora do controle delas. Então, isso começa a gerar aqui o que a gente chama de uma desigualdade injusta, tá? Que é uma desigualdade que vem também de um conjunto de situações que está fora do controle do indivíduo. E a tendência é que os descendentes do que ficou em São Paulo, ao longo do tempo, vá acumulando cada vez mais poder econômico e poder político, enquanto do irmão que foi para Itacaré, a descendência dele vai ficando cada vez mais para trás.
tá? Existe uma forma de tentar equalizar essas oportunidades, existe uma forma de tentar fazer com que os resultados da vida dos indivíduos não seja ligado a isso que a gente chama de loteria do nascimento. Para isso, é necessário que a gente construa políticas públicas cada vez mais efetivas no sentido de equalizar as oportunidades. Então, por exemplo, investir em um sistema de educação melhor, investir num sistema de saúde melhor, vai ampliar, por exemplo, o conjunto de oportunidades por exemplo, dos descendentes que foi para Itacaré, tá? Então, o que a gente precisa começar a pensar como sociedade é basicamente isso: formas de fazer com que os resultados da vida dos indivíduos não sejam influenciados, não sejam fortemente influenciados pelo local de nascimento, pela classe social, pelo gênero e pela raça, mas que seja cada vez mais um resultado das escolhas e dos esforços dos indivíduos. E para a gente atingir isso como sociedade, a gente precisa construir cada vez mais melhores políticas públicas para que a gente consiga empoderar as pessoas para que a realização delas, da vida, seja fruto disso, seja fruto de suas escolhas e dos seus esforços, e assim elas consigam desenvolver todos os seus talentos e potencialidades como seres humanos.